Fala galerinha do Motiva, tudo bem com vocês? Professor Paulo Ricardo. E na aula de hoje vamos dar continuidade a um conteúdo que a gente já vem discutindo na aula anterior, que é justamente a relação entre os verbos e os seus modos e tempos verbais, beleza? Lembrando foi que a gente viu na aula passada. Os modos dos verbos são três: imperativo, indicativo e subjuntivo, e os tempos dos verbos também são três: presente, passado ou pretérito e o futuro. Lembrando que quando eu estou falando de modos e tempos verbais, eu estou relacionando as flexões possíveis do verbo, que também tem a relação com voz, passiva, ativa e reflexiva, tem a relação também com o número, lembrando que é singular e plural, e a relação com as pessoas do discurso, que são três: primeira, segunda e terceira, do número singular ou do número plural. Beleza? Hoje a gente vai dar continuidade a esse estudo e antes de continuar, eu vou lembrar vocês o seguinte: quando falar dos tempos e dos modos verbais, não fica preso apenas uma visão gramatical. Paulo, como assim? Lembra dos exemplos que a gente foi vendo e foi discutindo. No modo imperativo, por exemplo, no modo imperativo não significa exclusivamente que o verbo vá indicar, não significa necessariamente que o verbo vai indicar uma ordem. Sempre. Esse verbo no imperativo ele pode indicar pedido, uma sugestão, uma orientação. Beleza? Assim como dentro do modo indicativo, como a gente viu lá, a utilização do futuro do pretérito, só pelo tal nome futuro do pretérito, não significa que ele vai indicar só futuro. Ele pode indicar também uma possibilidade, uma suposição, uma condição. Por isso que por muito tempo essa forma futuro do pretérito, ela foi enquadrada, vamos dizer assim, foi chamada de um termo condicional. No entanto, fruto dessa dinâmica da utilização da língua, hoje ela se enquadra muito como um elemento dentro do modo indicativo. Lembrando que o modo indicativo indica certeza, então pode gerar essa discussão, essa dúvida muitas vezes. Paulo, se o futuro do pretérito está no modo indicativo, por que ele não indica certeza? Porque, como a gente sabe, a língua é fluida, é heterogênea e na sua essência, na sua origem, vamos dizer assim, de abordagem desses estudos, ele tem essa vertente fruto do condicional, ou seja, a gente já poderia associar a um elemento do modo subjuntivo, beleza? Então, o que é que você tem que estar ligado? Tem que lembrar desses três modos, com certeza: indicativo, subjuntivo e imperativo, saber o que cada um significa e lembrar que, fruto dessa dinâmica da língua, a gente pode ter diferentes sentidos atribuídos a esses modos e a esses tempos verbais. É isso que você tem que estar ligado. Então vai muito fruto do contexto. Lógico, você precisa, como eu disse, entender que formas são essas quando elas estão postas e estar atento ao contexto que vai estar ali naquela situação predominante, naquela questão que vai ser exigida para você. Beleza? Dando seguimento aí os verbos, aí retoma o que eu acabei de falar. Ela canta, modo indicativo. Esperamos que ela cante a forma no subjuntivo, muito associada à utilização até desse que, ó, percebam isso também. E a terceira forma, cante todos os dias para mim. Aí eu tenho a forma no modo imperativo. Beleza, gente? Aí o que é que a gente tem aí, dando continuidade ao que a gente vem discutindo? É muito comum a gente fazer o uso do gerúndio, né? Então eu já coloco duas informações aí para vocês. Cuidado para não confundir gerúndio com gerundismo. O gerúndio é uma utilização normal que a gente faz do verbo nas suas terminações ando, endo, indo, né? Justamente para dar a ideia de continuidade, algo que vem contínuo, que vem acontecendo, tá? Cuidado para não repetir, utilizar de maneira exagerada esse gerúndio e assim se transformar no que a gente chama de gerundismo. Tá? Então isso pode acontecer naturalmente numa situação de fala, como pode acontecer naturalmente numa situação de uma famosa redação que vocês tanto produzem aí para o Enem. Então aí temos dois exemplos: vamos estar lançando ou vamos estar lançando. Cuidado com essas estruturas aí formadas por mais de um verbo. Existem sim as locuções verbais, mas lembra, as locuções verbais são constituídas apenas de dois verbos: o verbo auxiliar e o verbo principal. Se liga nisso aí. As locuções verbais são formadas por verbos auxiliares e verbos principais, ou seja, basicamente dois verbos. Começa a gerar um estranhamento a partir do momento que a gente começa a trazer outro verbo, né? A presença do verbo ir aí, ó, vir, lógico que ele está conjugado, o verbo auxiliar, o verbo ser, o verbo estar, e depois o verbo no gerúndio, que seria, vamos dizer assim, esse verbo principal. Então aí a gente já começa a ter uma variação nesse uso da língua, caminhando para essa ideia do gerundismo. E temos um segundo problema aí, quando a gente usa demais também, de maneira excessiva, o gerúndio. Estou entendendo, claro. Estarei transferindo.
né? Nossos atendentes estarão lhe ajudando. Você poderia ficar aguardando? Aí, gente, eu vou chamar a atenção de vocês justamente para o seguinte. Esses exemplos que eu acabei de dar, que eu acabei de mostrar aí para vocês, são situações bem típicas também da oralidade, que é um grande reflexo. Eu dei um exemplo aí que tem a telefonista. Esse fruto repetitivo, desnecessário, enfadonho, excessivo do gerúndio vem muito da oralidade. Principalmente desses contextos das telefonistas, onde ela usa essa situação do gerúndio. Paulo, por que eles usam muito essa situação do gerúndio? Lembre, numa questão lá do atendimento, a pessoa quer ser muito rapidamente atendida e quer ter seu problema resolvido. Então, a partir do momento que eu uso o gerúndio, dá a ideia que eu vou estar resolvendo um problema da pessoa naquele momento. Então, lógico, quando ela diz estarei transferindo. A forma, vamos dizer assim, mais adequada para ela dizer seria transferirei ou vou transferir. Só que o transferirei ou vou transferir, já naturalmente já impera uma ideia aí de futuro. Então, a pessoa lá naquele momento, naquele contexto ali, ela não quer esperar. Vai dizer que pensa que já vai demorar. Né? Que infelizmente é o que acontece na maioria das vezes nessas situações de telemarketing. Então, até isso aí já é uma forma de suavizar a ação que vai acontecer no futuro, mas que está muito próximo do presente. Lembra daquelas situações que a gente viu lá atrás, onde eu uso o presente para indicar algo no futuro, ou uso o presente para indicar algo no passado, que está muito próximo também. Então, são formas de suavizar essa utilização da língua. Então, o gerúndio vem nesse recurso aí de trazer essa ideia de um futuro, mas que é um futuro muito próximo, tá? Dessa ideia de presente. Então, cuidado também para não levar isso para o texto escrito, que é um grande problema. No texto escrito, os alunos muitas vezes têm essa problemática de fazer esse uso excessivo do gerúndio. Aí a justificativa é essa que eu acabei de dizer também. Paulo, é para dar a ideia que o problema, a ação, o tema, o argumento está dando essa ideia de continuidade, afinal ele acontece. É o que eu digo para vocês. Usem o verbo no presente, já que na redação o tema gira em torno de uma problemática atual, nenhum problema de você usar o verbo no presente. É fato que a violência cresce. Não precisa dizer, é fato que a violência está crescendo. É fato que a violência vem crescendo. Está errado? Não. Mas aí a minha preocupação é que a partir disso, vem crescendo, está fazendo, acaba gerando, vocês repitam essas estruturas ao longo do texto. Aí vai ter uma problemática na competência 1, que é justamente o uso excessivo do gerúndio, chegando até um caso de um gerundismo. Beleza? Então fica atento para isso aí, principalmente na parte da redação. Aí eu chamo a atenção de vocês, justamente aqui, nessa parte aqui da hora da redação. Aí percebam que isso aí vai ser um trecho da conclusão. Um trecho não, é a conclusão de um texto dissertativo argumentativo. Aí eu fiz um print literalmente do trecho da redação para vocês perceberem aí. Por que eu chamei a atenção de vocês aí? Porque também vocês correm muito risco de jogar na proposta de intervenção, que está lá na conclusão do texto, o uso do gerúndio. Então, às vezes, pode confundir o corretor na hora da leitura. Aí o texto diz assim: diante do exposto, é necessário que o Estado invista na qualidade da educação e saúde pública, por meio da aprovação de projetos de lei que liberem mais verbas para essas áreas. Ajudando, a primeira forma aí, ajudando na formação dos cidadãos, levando assim a esperança de que podem viver sem precisar entrar em meios ilegais e assim permitindo a redução da violência urbana. Percebam aí que nas 3 últimas linhas ele faz uso do gerúndio e traz essa repetição do gerúndio, que lógico que quando está na proposta de intervenção pode gerar uma confusão na compreensão dos elementos da proposta de intervenção. Aí a gente tem aí na linha 29, diz assim, ajudando na formação social dos cidadãos. Esse ajudando na formação social dos cidadãos, um corretor pode entender como meio, um corretor já pode entender como sendo o detalhamento, eu vejo mais como um detalhamento, tá? E depois ele levando assim, o levando assim, reforçado pela expressão assim, eu já entendo como um efeito, né? Levando assim a esperança de que podem viver sem precisar entrar em meios ilegais e assim, repete o assim também, permitindo a redução da violência urbana. Então aí, quem sabe isso aí é um outro efeito ou um efeito do efeito. Então, gente, percebam que tenham muito cuidado mesmo, na hora que vocês estão aí construindo, principalmente a proposta de intervenção, para não fazer esse uso desnecessário do gerúndio, para não gerar uma confusão na hora que o corretor está lendo, que é muito comum e natural. Aí só uma observação, Paulo, é proibido usar o gerúndio lá na proposta de intervenção? Não. Aí qual é a dica que eu dou? Usa o gerúndio na parte de apontar exclusivamente a finalidade.
ou quem sabe o efeito do efeito, né? Que a gente já vem discutindo em outras aulas isso aí também. Mas para não gerar confusão com outros elementos, porque vocês sabem que na proposta de intervenção, a partir do momento que eu uso o gerúndio pode indicar ação, pode indicar meio, e na hora se você não colocar de maneira bem posta esse gerúndio, vai confundir também o corretor. Então a dica é, vai usar o gerúndio, mas deixa para usar o gerúndio apenas na hora de indicar a finalidade, ou no máximo o efeito do efeito. Beleza, gente? Voltando para essa ideia do gerúndio, que ainda é muito pertinente essa discussão, a gente vem aqui para algumas possibilidades muito práticas que vocês podem encontrar, inclusive, no dia a dia. Isso é uma questão para vocês. Assim, aproveite a lei seca e comemore bebendo todas com seu pai. Logicamente aí que o contexto aí parte de uma situação do combate à lei seca, né? Traz aí traz essa brincadeira com a água mineral e etc. Mas o meu foco não vai para essa abordagem mais contextual e vai para a abordagem para o uso aí do gerúndio. Aproveite a lei seca, temos aí a forma no imperativo, aproveite a lei seca e comemore. Também a forma no imperativo, aí ele traz a forma no gerúndio, bebendo. Gente, percebam, essa forma bebendo, ela está associada ao verbo comemorar. Comemore bebendo. Vocês percebem que esse bebendo aí, no gerúndio, ele não está indicando necessariamente ou só exclusivamente uma ideia de continuidade, não é? Ele vem para indicar aí, ó, percebam, comemore. Mas como eu vou comemorar? Bebendo, tá? Então chamo bem a atenção de vocês aí para isso. Eu vou até olhar para vocês aí, ó. Nesse comemore bebendo, o bebendo aí vem para dar o modo como eu vou comemorar. Então, se é o modo, qual é aquela classe gramatical que dá a ideia de modo, de tempo, lugar, que são aqueles termos acessórios? Lembra aí junto comigo, são justamente os advérbios. Então aí eu tenho um verbo que está no gerúndio que funciona como um advérbio, que tem sentido de advérbio, justamente porque ele está se relacionando a outro verbo, dando essa ideia de modo. Então uma das funcionalidades do gerúndio é essa, gente, trazer essa ideia de advérbio relacionados a outros verbos, fruto desse sentido e desse contexto que está imposto. Algum aluno pode estar se perguntando, Paulo, comemoro bebendo, não seria uma locução verbal? Não, não é locução verbal. Lembra, para ser locução verbal tem que ter um verbo auxiliar e um verbo principal. Na maioria das vezes os verbos auxiliares são formados pelo verbo ser, estar, dever e por aí vai. Beleza? Então aí o bebendo vai entrar como um advérbio. Não sei se vocês já tenham percebido isso em outras análises que vocês fizeram por aí. Aí temos o gerúndio, vai entrar como os verbos, as formas nominais. Aí, gente, se liga nisso aí. Como eu disse a vocês, a análise gramatical, o estudo gramatical é perceber muitas palavras, o entendimento das palavras. Se eles têm uma forma nominal lembra o quê? Nome. Aí, gerúndio, expressa uma ação falta em curso, tendo por desinência a forma NDO, né, por corresponder a um advérbio. Aí, o particípio, terminação em DO, porque faz referência a um adjetivo. E o infinitivo, porque é uma forma nominal? Porque ele faz referência a um substantivo. Paulo, não entendi. Explica melhor pra gente. Aí nada melhor do que exemplo. Porque eu digo que o infinitivo, o particípio e o gerúndio são formas nominais. Porque eles funcionam como nomes, galera. Amar é um sentimento nobre. Percebam aí que a forma está no infinitivo. Amar, terminação AR. E ele funciona aí, está na posição de um substantivo. Beleza? O particípio, aquele que é amado. Esse amado aí funciona agora, a terminação dele no ADO está funcionando aí como um adjetivo, uma característica daquele. E o gerúndio, devemos seguir amando. Como devemos seguir? Vamos seguir sim, mas como? Amando, é a forma como vamos seguir. Por isso que nós chamamos as formas infinitivo, particípio e gerúndio de formas nominais, galera, porque funcionam como substantivo, como adjetivos e como advérbios. E lá no exemplo que eu dei a vocês, ó, comemore bebendo. Como eu vou comemorar? Bebendo. Então é justamente uma noção de advérbio, modo como eu vou comemorar. Beleza, gente? E aí eu deixo algumas questões de desafio para vocês que vão envolver esse trabalho justamente com o gerúndio e no momento lá ao vivo nós vamos tirar as possíveis dúvidas de vocês que tenham e deixa eu olhar aqui para vocês. E lá no nosso momento ao vivo nós vamos tirar as possíveis dúvidas de vocês e aproveitar aí para comentar essas questões com as dúvidas naturalmente que vocês tiverem e juntamente com o gabarito. Beleza, gente? Valeu, obrigado aí mais uma vez. Grande abraço, valeu!